comportar verdadeiramente na presença do Pai na eterna glória. Então, adorar ao Senhor é algo de extrema importância que nós precisamos ter sempre em mente. Gostaria de compartilhar com os queridos irmãos um texto bastante conhecido. Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Isaías capítulo 6, nós vamos ler os primeiros 8 versículos. Isaías 6, de 1 a 8. Então, um texto muito conhecido e um texto de profundos conhecimentos para os nossos corações. Eu queria convidar a ficar de pé e nós vamos ler esse texto. Diz assim o texto da palavra do Senhor: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra dele está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar como uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os meus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Amém? Curva a sua cabeça mais uma vez nesse momento. Amado Pai, graças damos porque estamos diante da Tua Palavra. A Tua Palavra que é viva e eficaz, e para nós, ó Deus, é a única regra de fé e conduta. Nada, ó Pai, que nós nos pautamos no nosso viver pode estar fora da Tua Palavra, Deus. Nós estamos diante dela nesse momento e queremos te pedir que o Teu Santo Espírito possa aplicar esta palavra aos nossos corações nessa noite, e que possamos ouvir a voz, ó Pai, do que Tu tens para os nossos corações. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti, Senhor. Amém. Podeis sentar, queridos. A leitura desse texto, o entendimento desse texto, ele só pode ser entendido de uma forma eficaz se nós entendermos também o contexto, o que estava acontecendo naquela época do profeta Isaías. O profeta Isaías, que é um profeta bíblico que vocês conhecem, ele era homem, gente como eu e você, gente de carne e osso. Isaías tinha, nesse momento aqui do seu chamado, aproximadamente entre 18 e 20 anos de idade. Um jovem que estava diante de uma grande visão e de um grande desafio da parte do Senhor. Ele era de classe elevada, ele deveria frequentar também o palácio do rei, porque ele também fazia parte da nobreza daquela época. E o contexto é da morte do rei Uzias, que foi um rei que estava reinando já há 52 anos. Foi um rei piedoso, um rei que só no final da sua vida desobedeceu ao Senhor, e por causa da sua desobediência, ele veio a morrer. Mas foi um rei piedoso, e por 52 anos, aquela nação, ela estava satisfeita
com que o rei Uzias estava promovendo para eles. E o profeta Isaías, nesse momento de crise, nesse momento de grande dificuldade, como talvez muitos de nós passamos em muitos momentos das nossas vidas, momentos de crise, momentos de dificuldade, ele se depara com essa visão que nós vimos no texto que nós acabamos de ler. Mas só para poder entender um pouquinho mais sobre esse contexto que Isaías vivia, você vai voltar só um capítulo de Isaías 6 e vai ler Isaías 5, no versículo 20, Isaías 5, 20. E aí nós vamos ver o contexto em que Isaías estava vivendo naquele momento. Diz assim o texto: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Será que é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje, queridos? Nós estamos vivendo um contexto muito parecido, onde as pessoas estão achando que o que é certo é errado e o que é errado é certo. Você deve ter ouvido muito a expressão: a verdade ela não é absoluta, a verdade é relativa. Eu posso ter uma verdade, João pode ter uma outra verdade, o Davi pode ter uma outra verdade. Depende do ponto de vista. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A única verdade está em Jesus. E a sua palavra é a única regra de fé e conduta. Se estiver fora da palavra, queridos, não é verdade. A verdade foi revelada pelo nosso Deus através da sua palavra. E não é difícil você entrar na casa de alguém que não tem, às vezes, nada a ver com o Senhor, e você encontrar lá uma Bíblia aberta, muitas vezes no Salmo 91, ou às vezes até um quadro bonito na parede, né, com um texto bíblico. Salmo 91 aparece muitas vezes nesses contextos. E às vezes ninguém entende o que é que está, qual a verdade que está ali naquele texto. E nós estamos vivendo esse momento de secularização, esse momento em que os costumes do mundo têm invadido as nossas igrejas, quando a palavra do Senhor em Romanos 12, 2 nos diz completamente o contrário, que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E nós estamos buscando tomar, quando o apóstolo está falando aqui de não vos conformeis, não tomem a forma, não fiquem parecidos com o mundo, fiquem parecidos com o que a palavra nos ensina. E é isso que o profeta Isaías estava vivendo também no momento dele, no momento de crise dele. Ele estava vivendo num contexto onde esses cenários estavam sendo desenhados. Então ele entra no templo, consciente de que deveria se aproximar de Deus em um momento tão crítico por qual passava o povo, por causa da morte do rei Uzias. E o templo, Isaías percebeu, e no templo, Isaías percebeu a presença do Senhor. Diz o texto: eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba das suas vestes enchia o templo. E aí Isaías teve a nítida consciência da santidade e grandiosidade do nosso Deus.
Isaías precisou olhar para cima, olhar para o alto, para ter a primeira dimensão que iria impactar a sua vida. É na crise que nós precisamos olhar para o alto, querida. Nos momentos de dificuldade, momentos que nós estamos passando ainda de dificuldade, polarização do cenário político, nós estamos vivendo momentos difíceis ainda, saindo de um período de Covid, a Covid querendo voltar a momentos de grandes dificuldades ainda. Mas Deus é exaltado. E Deus é exaltado também pelos seres sublimes. Se nós olharmos no verso 2, o Deus que está no trono e que é santo, ele recebe a adoração dos serafins. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa expressão parece uma mera repetição, santo, 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 mas a língua original, isso tem uma profundidade muito grande, porque no hebraico, quando você repete duas vezes, você está usando o superlativo. Algo que é santo, se repete duas vezes santo, santo, ele é santíssimo. Mas aqui os serafins estão repetindo 3 vezes. É muito mais do que nós podemos imaginar a santidade do nosso Deus. Isso só acontece uma única vez na Bíblia. Você pode me dizer que lá em Apocalipse também tem, mas não tem a mesma profundidade que está escrito no hebraico aqui em Isaías. Porque aqui nós temos um superlativo absoluto. Não há nada, não há ninguém mais santo, nem tão santo, nem que nós possamos imaginar em termos de santidade como o nosso Deus. E os serafins adoravam a Deus, não pelo que Ele fez, mas pelo que Ele é. É muito fácil quando nós pensamos adorar a Deus pelo que Ele faz nas nossas vidas. É simples demais, estamos alegres, nós adoramos a Deus. A dificuldade é adorar a Deus nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, quando nós estamos no leito de dor. Mas é aí que nós podemos reconhecer um verdadeiro adorador. O verdadeiro adorador não adora ao Senhor pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Então, o profeta Isaías, nesse primeiro momento, ele vivenciou a adoração. E essa imagem de que o templo se encheu de fumaça era o símbolo da presença de Deus. Tem uma frase do pastor Dr. Russell Shedd, um homem de Deus que deixou um legado, já está na glória do Senhor, mas deixou um legado inestimável para todos nós. Ele diz assim, um prefácio que ele escreveu de um livro: adoração não se trata apenas de uns minutos consagrados à liturgia no culto do domingo. Mais que um estilo de música, é um estilo de vida. Tem mais a ver com ser do que com realizar. Fomos todos criados para o louvor de sua glória, conforme Efésios 1:6. Nós estamos muitas vezes confundindo a adoração com esses momentos que nós temos de culto. É muito bom, é agradável estarmos aqui em união, louvando e adorando ao nosso Deus. Mas a adoração ao nosso Deus não se resume apenas a esse momento do domingo, meu querido irmão, minha querida irmã. E na segunda-feira, como é que vai estar a sua vida? Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado? Será que você só adora o Senhor, só lembra do Senhor aos domingos? E se a música estiver animada, se a música tiver um acompanhamento bacana, como nós tivemos aqui nessa noite, que nós estamos tendo, mas quando você estiver no seu quarto sozinho, quando você estiver no seu quarto sozinha, você deixa de ser um adorador? Você deixa de ser uma adoradora? É isso que nós precisamos entender. Principalmente que quando a Bíblia fala de louvor e fala de adoração, normalmente
nós precisamos entender que existe uma diferença. Porque quando a Bíblia fala de louvor, ela está falando de serviço, ela está falando do que é o que eu faço em relação a Deus. Eu posso ver quando João está louvando ao Senhor, quando o pastor João está louvando ao Senhor, eu posso ver. Os meus olhos podem medir e contemplar que ele está louvando ao Senhor. Mas quando ele está adorando, é algo entre ele e Deus. Porque depende do teu coração, depende da tua intenção, depende da tua vida sintonizada com o Pai. Tudo que os nossos olhos podem ver, os nossos ouvidos podem captar, normalmente isso nós chamamos de adoração, de louvor. Mas já a adoração é algo que não dá para medir. É algo que é particular, seu e de Deus. E aí nós precisamos entender alguns aspectos importantes desses mecanismos. Quando nós pensamos em louvor, é o reconhecimento de todos os atos que Deus promove nas nossas vidas. Quando nós falamos de Deus, de algo que Ele fez nas nossas vidas, normalmente nós estamos louvando a Deus. E aqui tem uma questão muito interessante, porque você pode louvar ao Senhor pela cura, você pode louvar pela aprovação no vestibular, você pode louvar a Deus porque você estava desempregado e arrumou um emprego. E você vai dizer, graças a Deus, porque eu arrumei um emprego. Graças a Deus, porque meu filho passou na universidade. Agora, com toda sinceridade, você nunca viu um descrente, uma pessoa que não tem nada a ver com Jesus, dizendo essa mesma coisa? Sim ou não? Sim. Graças a Deus que teve um assalto ali e Deus me livrou. Ele está louvando a Deus. Muito embora a sua vida esteja afastada de Deus, ele está louvando a Deus. Então até os não crentes podem louvar a Deus. Mas o que nos torna diferentes, verdadeiros filhos de Deus, é a adoração. Porque quando nós adoramos, nós reconhecemos e conhecemos quem Deus é. E não o que Ele faz apenas, mas também e apenas o que Deus é. Tem uma música do Delino Marçal, vocês conhecem, que ela vai muito, talvez ela não seja tão popular, porque ela fala de uma verdade muito própria da teologia da adoração. Porque ele diz, minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer, eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele e mais ninguém. A Deus seja o louvor. Mas aqui vem as partes difíceis dessa letra, dessa música. Abrir e se fechar. Se a doença vier e se curado eu for. Mas se tudo der certo, mas e se não der? Então, queridos, o coração do adorador é que reconhece em Deus, independente das circunstâncias, que Deus é Deus e que Ele está sentado no sublime trono da sua glória, sendo adorado agora nesse momento, independente da minha vida, independente da sua vida. A questão é se nós queremos ou não participar desse movimento que já está acontecendo lá no céu. Fazer desses momentos que nós estamos aqui, momentos de adoração, unirmos as nossas vozes ao coro angelical e adorarmos ao nosso Deus pelo que Ele é. Para adoração, queridos, nós precisamos ter intimidade, comunhão, vida reta. Adoração é incondicional. É mais do que um simples ato.
E aí a gente precisa ter cuidado, porque a sua oração, ela pode não ser adoração. Se a sua intenção, se a tua vida não estiver afinada com o Senhor. A sua fidelidade pode não ser adoração. O seu louvor pode não ser adoração. O meu desejo é que seu louvor, a sua oração, a sua gratidão, a sua fidelidade, a sua oferta, tudo isso seja adoração. Mas para que seja adoração, precisa estar afinada com os propósitos de Deus para as nossas vidas. Por isso que o tema é muito instigante. Adoração com propósito. Não pode ser algo de qualquer jeito. E para falar de adoração com propósito, a primeira coisa que nós precisamos entender é o que não é adoração e o que não é e o que não serve para adoração. Às vezes nós usamos músicas no início do nosso culto apenas para dar início às reuniões. Não estou dizendo que a gente não possa começar o culto cantando e louvando ao Senhor. Mas às vezes a gente usa uma expressão assim, vamos cantando alguma coisa até os irmãos chegarem. Já ouviram isso? Eu sei que aqui não acontece não, mas tem umas igrejas aí que acontece. Tem umas igrejas também que é bairro assim popular. Eu sei também que isso não acontece, que o irmão está em casa ainda tomando café, está ouvindo lá o jornal. Aí quando ele ouve o louvor começar a tocar, começou o culto, vou lá. Louvor, adoração, não é para isso, queridos. Podemos começar o culto cantando, adorando o Senhor? Podemos e devemos. Mas quando eu começo a adorar de verdade. Eu não uso isso como um pretexto para outra coisa. Eu não uso isso como um pretexto para chamar as pessoas para dentro do culto, para dentro do santuário. Outra coisa também que o louvor não é para animar nem para esquentar a plateia. Nós devemos estar animados porque nós estamos na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Não porque nós chegamos e tem agora uma música, contagiante. O nosso coração, a nossa intencionalidade já deve vir para a igreja de forma animada. Como é que o salmista disse? Alegrei-me quando me disseram? Ou foi alegrei-me quando eu cheguei na igreja e vi o louvor tocando? Foi quando me disseram. A partir do momento que eu saio de casa, eu já saio alegre, eu já acordo alegre naquele dia que eu venho para o culto, porque eu estou vindo adorar o Rei dos Reis. Eu não vou ficar animado porque eu cheguei aqui, meus queridos. Isso não é de quem não tem, isso não é a atitude de quem tem comunhão com o Senhor. Outra coisa também que a adoração e que o louvor não serve é para preencher o tempo antes do sermão. Nós vamos cantar, nós fazemos os cânticos e tal, até a hora do sermão. A adoração não serve para isso. Até pode estar, como aqui esteve. Adoramos, louvamos ao Senhor e depois tem a palavra. Mas não é o objetivo. Outra coisa que a adoração e o louvor também não é para preparar o ouvinte para a mensagem. Às vezes nós ouvimos muito isso. Preparar o ouvinte para a mensagem pode até ser consequência do louvor e da adoração, mas não pode ser finalidade. Porque quando eu chego aqui, o meu coração tem que estar aberto para o que o Senhor quer falar na minha vida. Quando você entrar, quando você sair de sua casa, você já vem com o seu coração aberto, porque você vai ouvir a voz do Senhor. Então é isso que nós precisamos ter em mente primeiro, para entendermos que não é propósito da adoração essas coisas. Mas também temos alguns outros propósitos que às vezes nós estamos esquecendo. Nós sabemos que, como propósito do louvor e da adoração, o próprio louvor e adoração é um propósito.
Mas nós estamos esquecendo que a oração também é adoração. Então não é só quando você estiver cantando, não é só quando está no louvor, no momento que você estiver lá de joelho no seu quarto. Isso é propósito de adoração. Através da adoração nós temos comunhão com Deus. Isso é propósito de adoração. Temos comunhão com Deus. Através da adoração nós podemos consolar, encorajar, incentivar as pessoas. Quando Isaías ele entra no santuário, ele se depara com aquela cena, ele se sente encorajado, incentivado, ele sente um consolo, não porque ele adorou, mas porque ele viu os serafins adorando ao Senhor. Quando alguém chegar aqui que não seja um adorador, ele vai ser impactado com a sua adoração. Ele vai se sentir consolado, ele vai se sentir encorajado, porque ele tem um encontro também com adoradores que estão na presença do Deus vivo. E ele vai querer conhecer esse Deus vivo. E através dessa adoração nós precisamos também ser ministrados, ensinados, para que nós possamos estar cada vez mais sendo edificados. Do mesmo jeito que essa pessoa que às vezes entra aqui e vai ouvir a sua adoração e vai se sentir consolado, encorajado, incentivado, ele também será evangelizado. Ele será alcançado pelo poder da glória do Senhor. Então, quando nós pensarmos em propósitos da adoração, nós temos que ter essas questões em mente. Adoração, como diz o pastor Shed, é um estilo de vida. Grave isso. Tem mais a ver do que com o ser do que com o realizar. Tem muito mais a ver com o que você é do que com o que você faz. Isaías, nessa caminhada dele, ele percebe essa presença de Deus, ele se depara com essa adoração, e ele então grita: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aí Isaías é levado para um momento de confissão. Ele confessa o seu pecado diante do Senhor. Ele confessa a sua dificuldade. Ele começa agora, depois de ter olhado para o alto, ele começa a olhar para dentro. Ele começa a olhar para dentro dele mesmo. Ele começa a fazer um exame introspectivo. E esse exame introspectivo leva ele a esse momento de confissão. E é normalmente nos momentos de grandes dificuldades, de grandes tribulações, é que nós costumamos olhar para dentro. Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo. Eu estava num voo, uma vez, um voo de muitas horas, e depois de estar lá estável, o avião já está lá voando há bastante tempo, estavam até servindo o jantar, era um voo à noite, e num determinado momento, do nada, aquele avião começou a trepidar. Sabe o que aconteceu? O avião despegou. Perdeu sustentação. Subiu o garfo, subiu o prato, subiu os copos dos sucos. Até hoje, quando eu falo dessa história, eu vejo a imagem dos garfos parados. Você lembra aquele filme ali, Matrix? Fica tudo parado assim no ar? A minha imagem é essa. Eu vejo o copo, eu vejo o talher, eu vejo o prato, tudo novo. Um amigo meu que estava sentado, bate a cabeça no teto, eu não, graças a Deus, não tive nada, estava com cinto ainda. Mas uma coisa me chamou muito a atenção naquele momento. Eu nunca vi tanta gente religiosa num só lugar. Porque todo mundo começou a rezar, todo mundo começou a orar,
E meu Deus, e isso, porque só basta confessar os pecados todos, me perdoa por causa disso, por causa daquilo. Todo mundo achou que ia morrer naquele dia, naquela hora. E aí todo mundo virou religioso. Tinha um camarada do meu lado que ele disse assim: isso é normal? Eu disse: rapaz, de uma certa forma é, mas desse jeito não. Mas, meus queridos, é nesses momentos que às vezes nós precisamos de um chacoalhão, né? Para podermos enxergar e vermos que nós somos muito deficientes diante da presença do nosso Deus. Ai de mim, que estou perdido, exclamou o profeta Isaías. E quando ele fala dos lábios impuros, e que habita no meio de pessoas de lábios impuros, normalmente a gente costuma atribuir isso, que ele tinha um problema que ele falava palavrões, né? Você já deve ter ouvido muito isso, mas pode não ser também isso. O que o texto no original traz para a gente é que ele usa a boca, os lábios dele de forma indevida. Ou seja, um fofoqueiro, uma fofoqueira, usa os seus lábios de forma indevida. Quando você amaldiçoa uma pessoa, você está usando os seus lábios de forma indevida. Quando você cria intriga através das suas palavras, você está usando os seus lábios de forma indevida. Isso não é propósito de adoração. Você precisa urgentemente buscar um momento de confissão e dizer para o Senhor: ai de mim que estou agindo dessa forma. Ai de mim. E essas dificuldades que ele apresentou podem ser refletidas em outras áreas das nossas vidas. Independente de qual área você tenha dificuldade diante do Senhor, você precisa buscar confessar os seus pecados diante do Senhor. Você precisa reconhecer diante desse Deus majestoso e pedir perdão a Deus. A palavra em 1 João, no capítulo 1, verso 9, diz o quê? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E a consequência da confissão é justamente essa que nós acabamos de ler aqui, que o Senhor, Ele é fiel para perdoar os nossos pecados. E o que acontece justamente na sequência é que um dos serafins, né, voa até Isaías trazendo uma brasa, uma tenaz, e toca os seus lábios. Isaías recebe o perdão. O perdão do Senhor é imediato, mas você precisa se colocar diante dele. Você precisa ouvir a voz dele. No verso 8, depois de Isaías ter experimentado a adoração, ter passado por esse momento de confissão e de receber o perdão de Deus, ele agora se depara com a voz do próprio Deus falando ao seu coração. Você quer ouvir a voz do Senhor? Você tem que estar sintonizado com o Senhor. A sua vida tem que estar em consonância com o Senhor. Esse texto nos ensina isso, porque às vezes você pode estar vindo para o culto: Deus não falou comigo. Ali naquela igreja ali não tem profeta. Eu vou lá e não ouço a voz de Deus. O problema às vezes não está na pessoa, está em você. Coração cheio de pecado, cheio de amargura. Um coração que não se coloca diante do Senhor para falar das suas fraquezas. Esse coração não se abre para ouvir a exortação de Deus. Então, Isaías, ele é impactado depois desse processo pela exortação do Senhor, e ele ouve a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? E quem irá por nós?
Isaías olha para fora e vê aquela dificuldade do povo, aquele homem que olhou para o alto, viu a glória de Deus, olhou para dentro, viu o seu pecado, agora ele olha para fora, olha para a dificuldade daquele povo, e que ele precisa ser um instrumento de Deus, usado na mão de Deus, naquele momento que Deus está dizendo: a quem enviarei? Um dos princípios que a gente precisa entender: Deus não força ninguém a nada. A soberania de Deus, Deus é soberano, tudo está no controle de Deus. Então, quando nós olhamos em Gênesis 1, você conhece um Deus que criou tudo, que disse: haja luz e houve luz. Mas esse mesmo Deus, quando você lê em Apocalipse 3:20, diz que: eis que estou à porta e bato. Mas se você abrir a porta, eu entrarei e cearei. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. É o mesmo Deus soberano. Esse texto nós às vezes atribuímos ele às questões também evangelísticas, mas aqui o texto está falando para os crentes. Crentes que estão com a porta do coração fechada. Eis que estou à porta e bato. O Senhor está batendo na porta do seu coração nessa noite. Se você abrir o seu coração, ouvir a voz do Senhor e abrir a porta do seu coração, Ele vai entrar no teu coração e vai transformar a sua vida para o louvor e para a glória dele. A pergunta que Isaías ouviu, ela continua sendo relevante. Deus quer usar você. Deus não quer usar apenas os pastores. Deus não quer apenas usar os levitas. Deus não quer usar apenas os músicos. Deus quer usar você, professor. Deus quer usar você, advogado. Deus quer usar você, dona de casa. Deus quer usar você, diarista. Você que trabalha num determinado hospital. Você precisa ser usada por Deus para o louvor da sua glória. Como um adorador, como uma adoradora, você precisa entender isso, que a adoração a Deus, ela sai das portas da igreja. Por isso que a frase do Dr. Shedd é muito mais do que o que nós fazemos aqui. É a sua vida, esse reflexo na sua vida. E a exortação que o Senhor faz para Isaías, ela é seguida da resposta do profeta, que diz: eis-me aqui, envia-me. A essa atitude nós costumamos chamar tecnicamente de consagração. Às vezes nós achamos que consagração é aquele momento de contrição, né? Aquele momento que nós estamos ali. Mas a consagração é você ouvir a voz de Deus e executar o que Ele mandar. Só é consagrado ao Senhor quem executa o que o Senhor falar aos nossos corações. Não adianta você achar que aquele momento de contrição é consagração. Consagração ao Senhor é você dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui foi a resposta de um homem que viu a Deus, sentiu o seu pecado, recebeu o seu perdão da parte do Senhor, ouviu a sua palavra e se consagrou para uma missão. Você talvez esteja o tempo todo ouvindo a voz do Senhor, mas talvez não esteja querendo se consagrar ao Senhor. Já chegando aqui para o final, eu quero falar um pouquinho para vocês de algumas qualificações essenciais para o adorador. Não dá para estarmos enquadrados na condição de adorador se nós não estivermos enquadrados nessas qualificações que
foram as qualificações que nós falamos durante esse nosso período aqui de reflexão. A primeira qualificação do adorador é ser nascido de novo. Você precisa ser filho. Então você precisa deixar os seus maus caminhos, você precisa se converter dos seus maus caminhos e seguir a Jesus. Você precisa ser filho. Você precisa ser filho de Deus. A segunda condição é ser chegado a Deus. A condição de ser próximo de Deus. Você tem sido próximo de Deus? Você tem sido próxima de Deus? A terceira condição é ser separado por Deus. A condição de ser santo. Você precisa ser separado para o louvor e para a adoração do Senhor. E a quarta condição é ser obediente a Deus. A condição de ser servo. Você precisa ser filho, você precisa ser próximo, você precisa ser santo e você precisa ser servo. Como é que você tem lidado com essas condições como adorador? Como é que você tem olhado para essas condições? Qual tem sido o seu comportamento? Deus está dizendo hoje para você que quer usar a sua vida. Você está preparado para dizer: eis-me aqui? A certeza que eu tenho, queridos, é que não será fácil ser um adorador, ser um servo do Senhor. Não é uma vida fácil, mas é uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena ser vivida. Jesus quer usar as nossas vidas nas dificuldades e nas nossas angústias. E o meu desejo, a minha oração é que Deus use você, que você seja consagrado ao Senhor e que seja bênção e luz na vida das pessoas. Eu queria sugerir que a gente pudesse cantar esse hino que eu recitei a letra, o hino do Delino Marçal, para que a gente possa refletir agora nessa letra, para que a gente possa entender o que nós estamos cantando, que não sejam palavras que sejam jogadas ao vento, mas que nós possamos fazer dessa letra, desse cântico, um momento de oração, um momento de entrega ao Senhor e dizer para Ele que você quer ser um verdadeiro adorador. Fique de pé nesse momento e diga que sua fé não está firmada nas coisas que o Senhor pode fazer. A fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Minha fé
Adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Muito obrigado, ó Deus. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Nós queremos dizer nessa noite: eis-me aqui, usa-me conforme a tua vontade. E essa oração nós nos fazemos todos aqui, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus. Glória a Deus. Vamos a Deus por esta noite. Estamos aqui mais uma vez para ouvir a sua palavra, porque é essa que vai nos esquadrinhar para que possamos estar na posição que o Senhor quer. Então vamos a Deus por essa noite, Ele ter marcado conosco esse encontro. Obrigado ao meu amigo, pastor Antônio, por ser instrumento de Deus em nossas vidas nessa noite. Leve um abraço à Igreja Batista dos Mares, na pessoa do pastor Isaías Lins, meu amigo Davi. Que Deus te abençoe, meu querido. Obrigado por ter atendido o nosso convite. Que Deus continue te usando no nome de Jesus. Você trouxe esse material, Davi? Então deixa eu dar uma próxima oportunidade. Deus te abençoe rico e poderosamente. Queremos desde já agradecer a todos que compareceram ao culto dessa noite. Sempre que o tempo ficou meio chuvoso, aí tem uns crentes que não é de açúcar não, mas que a Bíblia diz que o crente é
sal. E sal quando vê água, né? Então, os irmãos ficam meio temerosos, as irmãs que fazem aquela escova, mas Deus abençoe a vida de cada um de vocês, a todos vocês que vieram, a nossos visitantes. Que Deus abençoe sua vida, todos aqueles que nos acompanham nas redes sociais, a irmã Raquel Oliveira, tantos outros que têm acompanhado devido ao motivo de trabalho. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. E que os irmãos estejam atentos às atividades da semana, para a glória de Deus, departamentos. E aqueles que irão se batizar, precisamos ter um bate-papo no gabinete para a gente alinhar aí o batismo no segundo domingo de dezembro. No terceiro domingo estaremos começando a nossa conferência de aniversário. Então estejam orando e apresentando a Deus a sua vida, para que possamos estar aqui para agradecer a Deus por 38 anos de existência. Dia 28, 27, 28, o calendário está lá. 28 anos de existência da Igreja Batista Nova de Jerusalém. Então eu já convido a todos para estarem orando e dedicando as suas vidas para que os dias 18 e 21 exatamente é o dia de aniversário da igreja, na quarta-feira estaremos aqui celebrando ao Senhor por essa oportunidade. Oremos todos nessa hora. Soberano Deus, amado Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te louvar na noite desse dia, Senhor. Queremos, meu Pai, dedicar a Ti as nossas vidas. Obrigado, meu Pai, pela Tua palavra que foi lida nesta noite e explicitada aos nossos corações. Que o Senhor possa, meu Pai, de uma forma especial, trabalhar na vida de cada um que adentrou este lugar, Senhor, de cada família que adentrou este lugar. Que esta palavra, meu Pai, venha nortear os nossos passos, as nossas decisões, em nome de Jesus. Obrigado pela instrumentalidade do Teu Filho Argônio, Senhor. Toma ele com as mãos, a sua família, aonde quer que ele esteja, Senhor, que ele seja bênção. Que o Senhor, meu Pai, esteja com a vida dele, meu Pai, usando ele, meu Pai, na autoridade da pregação do Evangelho. Um Evangelho que transforma, que traz vida ao que não tem vida, Deus. Obrigado por essa noite. Como Teu filho Davi com as mãos, Senhor. Abençoa ele, a sua família, a sua filhinha, meu Pai, no tratamento que ela passa. Que o Senhor possa, meu Pai, como Deus do impossível, fazendo milagre na vida dele, Senhor. Visita a casa dele, em nome de Jesus. Visita a sua congregação, a vida do seu pastor, meu Pai. Continua usando ele como instrumento de bênção em tuas mãos. Que ele continue te adorando, meu Pai, meio em meio às circunstâncias. Que possamos buscar, meu Pai, essa adoração com propósito, a qual o Senhor tem, meu Pai, procurado. Que os seus olhos, meu Pai, procurem os fiéis da terra e que haja graça, meu Pai, em nossas vidas, para que possamos te adorar em espírito e em verdade. Leva-nos em paz para nossos lares, meu Pai. Que o dia de amanhã seja melhor do que foi o dia de hoje. Que o Senhor possa, meu Pai, sempre estar à nossa dianteira, resolvendo, meu Pai, as nossas limitações, as nossas questões e as nossas crises. Abençoe de forma especial a tua igreja, Senhor. Aqueles que nos ouvem, meu Pai, pelas redes sociais. Visita cada um deles nesta hora, meu Pai. Reacende a chama do primeiro amor, para que eles possam, meu Pai, cada dia, meu Pai, na oportunidade que eles estiverem, estarem na tua casa te louvando, e te exaltando, e te adorando, e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. E agora, em amor de Deus, nosso eterno Pai, que a graça salvífica de Cristo Jesus, que a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo de Deus recaia sobre todos nós aqui neste lugar e sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a superfície da terra. E a igreja que vive com adoração com propósito diz: Amém. Amém. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.